Eu cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus, amém. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua família, sua casa, que Deus abençoe seu trabalho, seu ministério, que Deus abençoe, irmãos, todas as áreas da sua vida, que Deus trabalhe na sua saúde, que Deus trabalhe na sua vida espiritual, financeira, familiar, conjugal. Não importa a área da sua vida, irmão, Deus trabalha em todas as áreas da nossa vida. Só que nós temos que dar lugar para Deus, nós temos que dar lugar para o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossa vida, amém, irmãos? Irmãos, eu vou estar deixando aqui esse vídeo, irmãos, oração para os menos favorecidos. Amém, irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus tem tocado no meu coração. E eu preciso, irmãos, estar intercedendo por aqueles que estão perambulando pelas ruas da cidade, pelo mundo, aquelas pessoas que não têm família, aquelas pessoas que estão desabrigadas, aquelas pessoas que a gente costuma falar por obra do destino, mas eu não uso essa frase. Eu falo aquelas pessoas que estão esquecidas, que são abandonadas. Aquelas pessoas que, irmãos, passam um avião novamente. A casa chega a tremer, irmãos, é impressionante. Aquelas pessoas, irmãos, que a família rejeita. E o Espírito Santo de Deus tem me tocado para fazer oração em favor dessas vidas. Porque são almas, irmãos, são pessoas que precisam de intercessão. São almas, são vidas que estão sofrendo, que muitos foram expulsos de casa pelos seus pais. Eu não fui expulsa de casa, como os meus vídeos eu já deixei para os irmãos. Eu não fui expulsa de casa, mas eu fui entregue para um homem, irmãos. Então, hoje olhando para o mundo, olhando nas ruas da cidade onde eu morava, irmãos, não tinha morador de rua. Tinha alguns lá que vivia perambulando pelas ruas, porque era cidade pequena, mas ele tinha família. E hoje, irmãos, eu moro numa cidade grande, e a gente andando pelas ruas, e pessoas dormindo pelas calçadas, pessoas mendigando no meio do trânsito. São pessoas, são crianças, né? Eu já fui em São Paulo, eu já morei em São Paulo por 2 anos. Eu sei o que é essa vida. Eu nunca morei na rua, graças a Deus, mas infelizmente tem pessoas que moram na rua, tem crianças, né? Tem todas as idades, tem idosos, tem senhorzinhos, senhorinhas que moram na rua. Então, irmãos, Deus tem me tocado para estar intercedendo por essas vidas. Porque o meu coração, irmãos, ele fica em pedaços quando eu vejo pessoas em situação de rua. Não importa a idade. Irmãos, eu confesso para os irmãos que eu tenho vontade de ir embora desse mundo, irmãos. Eu emociono, irmãos, porque quando eu vejo que muitos têm tanto e muitos não têm nada, e as pessoas não se compadecem de ninguém, não tem compaixão de ninguém. E eu vejo muitas pessoas na rua e eu sei como que é a luta. Não está na minha pele, mas eu consigo imaginar passar fome, passar sede, falta de um banho, falta de alimentação, falta de um lar, falta de o aconchego de uma família, o abraço de uma família, eu sei. E eu sei também, irmãos, que muitos estão na rua, irmãos, não são porque querem. Ali tem pessoas rejeitadas, ali tem filhos abandonados, ali tem pessoas com problemas espirituais, e, enfim, tem várias situações que causam motivos de alguém estar na rua. Tem jovens se prostituindo, tendo filhos, e eu sinto na pele, irmãos. Hoje eu paro para pensar, eu sou mãe. Como eu já falei para os irmãos, eu sou mãe de um casal de filhos. E
Mas pelo que eu passei, eu entendo. Eu não estou generalizando, eu não estou culpando os pais. Eu estou falando de forma bem clara. Porque é da mesma forma que a minha mãe me entregou para um homem que para mim ele era estranho, talvez tenha jovens e adolescentes que os pais rejeitam, que os pais humilham. Olha quantos jovens, quantos adolescentes, quantas crianças estão sendo abusadas dentro de casa. Eu, irmãos, graças a Deus, eu não fui abusada, muito menos pelo meu pai. Mas Deus um dia, ele usou uma conhecida para falar comigo. Eu ia levar o almoço na roça para o meu pai. E ela falou comigo assim, olha filha, quando você for levar o almoço na roça para o seu pai, você põe a comida e vai embora. Você não fica lá não, viu? Eu não sabia o porquê ela falou aquilo comigo, mas eu não tinha maldade, eu não tinha malícia nenhuma. E eu não falei para os irmãos. Os irmãos pensam como eu era apaixonada pelo meu pai. Por mais que meu pai me odiou tanto. Por mais que meu pai me desprezou. Por mais que meu pai me bateu. Eu amava muito o meu pai. Eu amei o meu pai. Eu sinto muita saudade do meu pai. Eu sei que eles não são eternos. E independente se ele foi o meu pai ou não, eu sinto muita saudade do meu pai. Então hoje eu vejo, irmãos, muitos jovens, adolescentes saem de casa. E eu fico pensando, irmão, será o que aconteceu? Eu sei que uns saem para viver uma aventura. Eu sei que uns saem, né, porque foi iludido por outro. Eu vou te tirar dessa situação, vou te dar uma vida melhor. Mas aí é que acontece o pior, irmãos. Aí eu paro para pensar e eu fico imaginando o que será o que está por trás de tantos jovens, tantos adolescentes, sair de casa assim, acompanhar pessoas estranhas, talvez está sofrendo e enxerga no outro a saída. Como eu, irmãos, quando eu casei, eu não tinha malícia, eu não tinha conhecimento de nada. Eu mesmo casada, vivendo uma vida de marido e mulher, mas eu tinha o pai dos meus filhos como meu pai. Eu não sei nem a palavra que falar, mas eu falo assim. Eu encontrei nele aquilo que eu não encontrei no meu pai. Não é que ele estava sempre comigo, conversava comigo, apesar de muita coisa que aconteceu. Mas enfim, irmãos, a minha oração nessa tarde é para os menos favorecidos. Filhos que são desprezados, famílias que passam por lutas, por necessidade. Perdão, irmãos, porque dói. Meu coração de mãe, meu coração de mulher, meu coração de esposa, meu coração de serva de Deus, também é de carne, não é de ferro, não. Então hoje, irmãos, eu quero deixar essa oração para os menos favorecidos, porque Deus quer me usar de forma diferente nessa terra. É como eu já disse para os irmãos, eu não sou melhor que ninguém, eu não sou santa. Não é porque eu visto assim, irmãos, tampando daqui até os pés que eu sou santa. Eu sou falha, eu sou pecadora, eu erro, eu cometo pecado todos os dias. Quem é aquele que não erra? A Bíblia fala, Senhor, se o Senhor for olhar o pecado, quem não peca? Se o Senhor for olhar para os nossos erros, nossas falhas, quem é que não falha? Então, irmãos, eu não sou santa, eu não sou melhor que ninguém. Mas eu estou aqui para fazer aquilo que meu pai me manda, porque o filho obediente, ele obedece o pai. Então, Deus, ele quer me usar de forma diferente nessa terra. Tantas pessoas que eu vejo, tantas lutas, eu vejo muita coisa. Eu sei de muita coisa, já vi muita coisa, já presenciei muita coisa. Mas não cabe a mim resolver, não cabe a mim julgar, porque, irmãos, eu sempre falo, Deus não chamou ninguém como juiz. Deus não chamou ninguém para julgar ninguém. Até o seu filho Jesus, quando ele mandou nessa terra,
Ele mandou aqui nesse mundo. Foi para salvar o mundo, não para condenar. E hoje tem muitas pessoas condenando os outros. Eu quero deixar aqui para os irmãos. Falar a verdade é uma coisa, condenar é outra. Julgar é outra. Quando eu vejo uma coisa que tá errada, eu falo, tá errado. Mas, para mim ficar apontando os outros, não, eu sou falha, eu sou pecadora. Deus não me chamou como juiz. Deus não me chamou como juíza, não. Porque nem Jesus veio para condenar o mundo, ele veio para salvar. E Jesus disse que é só Deus que tem o poder de julgar. Jesus, que é o Filho de Deus, ele não tem o poder de julgar, é só Deus. Quanto mais eu julgar as pessoas. Então, irmãos, Deus quer me usar de forma diferente. Deus quer que eu faça aquilo que ainda não foi feito. Assim que nós não podemos nada. Mas Deus quer que eu ore de maneira diferente. Deus quer que eu faça aquilo que as pessoas ainda não estão fazendo. Irmãos, eu tenho chamado. Quem é espiritual, que me vê aqui na tela desse telefone, entende. Eu tenho chamado. Mas eu vou precipitar, eu vou falar, não, eu sou isso, eu sou aquilo, sem Deus ter marcado o tempo e a hora, não. Eu estou aqui esperando o momento de Deus. E eu não estou aqui para julgar ninguém, para condenar ninguém, para dizer eu sou isso, eu sou aquilo, você tem que me respeitar, você tem que ouvir minha voz, nunca, jamais. Nem Deus obriga ninguém a servir a Ele. Ele já deixa bem claro na sua palavra, que não é por força nem violência, não é por ignorância, e que nós temos livre arbítrio, nós vamos servir a Deus se nós quisermos. Porque, como eu deixei no outro vídeo, não é Deus que lança a gente no inferno, somos nós mesmos. Não é Deus que sai puxando nós pelo braço, vamos, você tem que ir comigo, não. Nem Deus obriga ninguém. Deus não interfere nas nossas decisões. Então, nós somos livres para fazer aquilo que nós bem entendermos. Mas a palavra de Deus também disse, tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Então, irmãos, eu quero deixar essa oração aqui. Eu sei que é simples, mas é de coração. É permissão do Pai, permissão daquele que pode, daquele que é, daquele que faz, daquele que manda. É oração para os menos favorecidos. Amém, irmãos? Vamos orar, irmãos, vamos interceder para aqueles que estão em situação de rua, aqueles que estão vulneráveis a tantas coisas, a tanta maldade desse mundo, irmãos. Amém, irmãos? Ó Pai, nesse momento, Senhor, eu entro em comunhão com a Tua presença mais uma vez para te pedir, Senhor, em favor daqueles, Senhor, que estão em situação de rua. Senhor, em nome de Jesus, eu sei, Senhor, que o Senhor está ouvindo a minha voz nessa tarde. Eu sei que o Senhor, meu Pai, vai levar o socorro aonde precisa, não porque eu estou te pedindo, meu Pai, mas porque o Senhor é misericordioso. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, alcance, Senhor, os menos favorecidos. Pai, eu sei que tem muitas pessoas, Senhor, em situação de rua. Tem pais de família, Senhor. Não porque, Senhor, eles são pessoas do mal, mas porque, por um motivo, Senhor, ou outro, eles perderam a sua casa, eles perderam o seu trabalho, eles não tiveram mais condição, Senhor, de sustentar sua casa, de pagar o aluguel, sustentar sua família, Senhor. E hoje se encontra, Senhor, morando na rua, com seus filhos vulneráveis, Senhor. Há tanta maldade, tanta crueldade. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, tantas pessoas, Senhor, estão sofrendo pelas ruas, pelo mundo, Senhor, andando, Senhor, sem rumo, sem direção, sem a compaixão, sem a misericórdia de ninguém, meu Pai. Muitas pessoas, Senhor, não dão um copo de água para aqueles, Senhor. Muitas pessoas não dão um prato de comida. Muitas pessoas não têm coragem de dar um par de sandália, meu Pai. Muitas pessoas, Senhor, passam com olhar de desdém, com olhar de desprezo. Mas eu sei que o Senhor, meu Pai, está vendo tudo. E nessa tarde eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor alcance, meu Pai, essas pessoas. Tem pessoas, Senhor, que vieram de outro estado, de outro país, de outra cidade.
para tentar a vida naquele lugar, mas não deu certo, Senhor. E acabaram morando na rua com a sua família. Muitos estão em situação de rua, Senhor, por problemas espirituais, porque o inimigo, Senhor, ele não brinca, ele não tem horário, ele não tem hora marcada, Senhor, para trabalhar, para destruir a vida de alguém. Ó Deus, tem tantas pessoas na rua, Senhor, de várias formas, Senhor. Tem pessoas que foram rejeitadas pelos pais. Tem pessoas, Senhor, que foi abandonado por causa do vício ou por causa de outros problemas, Senhor. A família não suportou. A família não soube como lidar com a situação. Jesus e jogou para a rua. Ó Deus, eu sei que o Senhor é santo, eu sei que o Senhor é fiel. E eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu te peço, Senhor. Eu sei, Senhor, que humanamente eu falando, meu Pai, é impossível resolver essa situação. Pai, mas eu sei que para ti o impossível não existe. Essa palavra impossível, Senhor, é só para o homem. Ó Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Alcance, Senhor, essas vidas. Alcance essas pessoas, Senhor. Várias idades. Várias situações, meu Pai. Pai, transforma essas vidas. E eu te peço, Senhor, envia os teus servos para pregar a tua palavra. Capacita, meu Pai, os teus servos para orar, para repreender, expulsar o mal da vida dessas pessoas. Para que elas possam um dia, meu Pai, estar na tua presença. Para que elas um dia, Senhor, possam te conhecer. Para que elas possam saber sobre a salvação, meu Pai. Para que elas voltem a ter a esperança. Ter esperança de dias melhores, Senhor. Ó Deus, eu te peço que o Senhor envie anjos, meu Pai, para socorrer essas pessoas, essas vidas, essas almas, Senhor. Para que elas venham, meu Pai, saber de que o Senhor um dia vem nos buscar. Que o Senhor tem uma morada eterna para cada um de nós. Como a tua palavra disse, meu Pai, Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu sei que o Senhor tem morada para o teu povo. Tem tanta gente boa, tanta gente de coração puro morando na rua, sendo desprezado, rejeitado, humilhado. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor alcance, meu Pai, do maior ao menor, do mais velho ao mais moço, Senhor, e trabalhe na vida de cada um. Que a tua graça, que a tua misericórdia alcance, meu Pai, essas pessoas. Que nessa tarde, Senhor, o Senhor possa ouvir a minha voz. Que o Senhor possa fazer, meu Pai, aquilo que só o Senhor pode. Desde já eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, é muito triste. É muito triste o que vimos todos os dias. Na televisão, internet, ou com os nossos próprios olhos, nós vimos todos os dias. Idosos, idosas, jovens, adolescentes, crianças, pedindo na rua, pedindo por um prato de comida, pedindo por um pouco de atenção. Eu sei que não é fácil, irmãos. Irmãos, eu peço a Deus para me levar, porque eu não quero ver. Eu sei que só tende a piorar. Mas eu tenho vontade de ir embora desse mundo, irmãos. Porque quando eu vejo uma criança pedindo na rua, ou mesmo que seja um idoso, eu lembro dos meus filhos. Quando eu fui morar com os meus filhos, a gente passou muita dificuldade. A gente passou muita luta. Eu sempre falo, irmãos, a fome dói. Mas eu penso assim, a nudez é pior. E graças a Deus, Deus não deixou a gente ficar nu na frente da sociedade. Deus não deixou a gente nu na frente dos nossos inimigos.
Eu ganhava muitas roupas, irmãos. Ganhava muitas roupas, eu já ganhei muita roupa. Que a gente não tinha condição, não dava de vestir tudo. E eu doava. Eu doei muita roupa, irmãos. Muita roupa, mesmo eu sendo uma pobre miserável. Que é isso que Deus nos chama. Pobre, miserável, cego, nu. Mesmo eu sendo uma pobre miserável. Aquilo que eu ganhava, irmão, eu dividia para quem não tinha. Então hoje, irmãos, quando eu vejo essas lutas no mundo, meu coração fica quebrado. Porque eu lembro dos meus filhos. Um dia meus filhos queriam comer um lanche e eu não tinha condição. Eu liguei para o esposo da pessoa que me convidou para ir na igreja a primeira vez. Ele mandou um lanche para os meus filhos, não mandou um refrigerante. Eu nunca esqueci disso. Sou muito grata. Sou muito grata por tudo, por tudo. Mas vencemos, irmãos, vencemos. Mas infelizmente, irmãos, tem muita gente passando por isso. Criança, idoso. Os idosos, irmãos, e as crianças mexem muito comigo. Muito. Porque idoso e criança é quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa. Porque a gente vai envelhecendo, com o passar do tempo, nos tornamos como criança. Indefesos. Não que não tenha sabedoria, porque a criança é sem maldade. O idoso, ele tem consciência, mas ele já não tem mais defesa nenhuma. Então, idoso e criança é as idades que eu amo. Já cuidei de idoso, já cuidei de criança. E são duas idades que eu sou apaixonada. Então, irmãos, eu sempre estou orando em favor dessas pessoas. Que os irmãos me perdoem, né? Porque mexe muito comigo saber que tem pessoas passando fome. Enquanto tem muitos que tem tanto. Mas não olha para ninguém. Eu falo isso porque eu já passei por isso, irmãos. Eu já sofri com os meus filhos. A gente passou muita luta, muita dificuldade. Mas vencemos. Não sou rica, não sou milionária. Eu sou rica porque o meu pai é rico. Se meu pai é rico, eu sou rica. Eu sou herdeira de Deus. Né? Eu sou herdeira de Deus, então eu sou rica. Hoje eu tenho a misericórdia de Deus. Porque antes de conhecer a Deus, eu era uma pobre miserável. Hoje não, e hoje eu tenho um Deus que cuida de mim. É claro que Ele não deixou de cuidar de mim desde o ventre da minha mãe. Mas hoje eu sou rica da misericórdia dEle, sempre fui. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. E eu peço a Deus que esse vídeo chegue a pessoas que estão nessa situação, porque na rua tem pessoas boas, tem pessoas apenas que perdeu o seu lar, perdeu o seu trabalho. Mas eu creio que esse vídeo vai chegar até pessoas que possam ouvir. E que Deus possa operar na vida dessas pessoas. Porque Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E para Deus não é impossível. Amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um. Fique na paz do Senhor Jesus. Até um próximo encontro. Assim, se o meu Deus me permitir estar aqui falando com os irmãos. Amém, irmãos? Fica com Deus.